O filme começa em uma floresta com uma aparência sinistra, onde árvores altas bloqueiam a maior parte da luz do sol, exceto por alguns raios que conseguem entrar. De repente, uma mão suja agarra uma árvore e logo vemos a silhueta de uma pessoa adolescente em um moletom amarelo correndo exaustivamente. A figura parece extremamente cansada, pois colapsa no chão após alguns minutos correndo, apoiando-se nos joelhos e braços, enquanto seus dedos agarram o solo lamacento à sua volta enquanto ele ofega. Na próxima cena, vemos um ônibus vermelho dirigindo-se por uma estrada solitária cercada por árvores altas. Dentro do ônibus, Nolan, um adolescente com um capuz cinza levantado, está com os fones de ouvido plugados, olhando pela janela. Enquanto o ônibus avança, notamos uma adolescente sentada em um assento adjacente e desenhando em um caderno de esboços. Nolan a olha e sorri timidamente, claramente alimentando uma paixão. A voz no rádio anuncia um eclipse lunar que ocorrerá em breve, e o motorista baixa o volume do rádio antes de se voltar para os adolescentes, perguntando se eles irão assistir. Cal, um dos garotos adolescentes, declara que já viu algo no YouTube, e Queenie, a garota ao lado dele, diz que vai assistir com o pai. Os dois começam a discutir por um momento antes de se acalmarem. Após um minuto de silêncio, Red, um adolescente com um piercing no nariz que está sentado sozinho na parte de trás, esmaga uma lata vazia e a arremessa em Nolan, que está na frente, acertando-o na cabeça. Quando Nolan se vira, Red mostra o dedo do meio e ele revida antes de se virar de volta para ver Bess, sua paixão, sorrindo para ele. Os meninos brincam por um minuto e após o tumulto acabar, Joe pergunta a Bess se ela assistirá ao eclipse lunar. Quando ela responde com incerteza, Carl ri e cutuca Queenie, que está ao seu lado, enquanto provoca Nolan e Bess. Queenie, irritada, levanta-se abruptamente para sentar-se na frente, longe dos dois. A voz no rádio continua a falar sobre o eclipse lunar e como será um dos mais longos e fascinantes, enquanto Red provoca Joe por ele estar dirigindo devagar. O ônibus continua dirigindo-se e logo entra em uma estrada escura com árvores altas bloqueando a luz do sol. No meio da estrada há uma árvore caída, mas em vez de voltar, Joe coloca o ônibus em marcha reversa e vira por um caminho menor, um atalho escondido entre as árvores. O ônibus continua pelo caminho e logo sai para uma estrada aberta, mas desolada, sem árvores e vida, com uma névoa densa pairando acima. Os adolescentes olham pela janela, assustados, enquanto a névoa obscurece sua visão. À medida que o ônibus avança lentamente, eles chegam a uma pequena estrada com árvores mais densas do que antes e são forçados a parar novamente por causa de um cervo morto no meio da estrada. Joe desce do ônibus avisando os passageiros para ficarem dentro e começa a arrastar o animal para longe de seu caminho. Os amigos pensam em ajudá-lo antes de decidir que não vale a pena. Joe arrasta o animal para as árvores ao lado e se levanta para limpar as palmas das mãos antes de algo fazê-lo parar. Os adolescentes provocam uns aos outros e brincam no ônibus enquanto esperam o retorno de Joe. Carl começa a contar uma história engraçada para seus amigos, mas logo é interrompido por Joe entrando com uma arma apontada para sua cabeça. A risada para abruptamente e todos os adolescentes têm a mesma expressão aterrorizada e confusa ao ver um homem com aparência desgastada entrar logo após o motorista. Ele os cumprimenta de maneira ameaçadora, com a pistola em sua mão ainda apontando para a têmpora de Joe e ordena que todos se sentem. Joe os exorta a manterem a calma, assegurando-lhes que o homem não os machucará. O homem com a arma não se impressiona muito com essa declaração e empurra Joe, ordenando que ele apenas se sente e dirija sem dizer nada, dirigindo a ordem também para os adolescentes. E todos se sentam quietos, exceto Red, que mantém sua postura teimosamente por um momento antes de voltar para seu assento na parte de trás do ônibus. O homem armado se vira novamente para Joe no assento do motorista e ordena que ele dirija enquanto as portas se fecham. Cal de repente se lembra de algo enquanto observa o maníaco na frente. A cena muda para alguns dias antes, quando Cal estava almoçando com seu pai, Chris. Ele estava contando ao homem mais velho uma história sobre como ajudou a salvar uma garota de valentões na escola e podemos ver que seu pai não acredita muito na história, mas o deixa contar de qualquer forma. A história se torna mais intensa e absurda, mas seu pai mantém uma expressão de falsa surpresa e admiração. Quando ele tenta descrever como derrotou os valentões, acidentalmente derruba ketchup no tablet de seu pai. Enquanto Chris limpa a sujeira, vemos um artigo de notícias exibido na tela com a face de um criminoso condenado se destacando. Cal pergunta ao pai sobre isso e Chris lhe conta sobre o serial killer que acabou de escapar da prisão. Ele explica que estão fazendo tudo o que podem para encontrá-lo porque ele é um lunático que come línguas e parece ter uma fixação por adolescentes. Chris provoca Cal dizendo para ele não se preocupar, já que ele poderia dar conta do criminoso fugitivo como fez com os valentões na escola. De volta ao presente, os olhos de Cal se alargam ao reconhecer o homem armado como o criminoso fugido. O dia se transforma em crepúsculo e o ônibus continua dirigindo. Pedro ordena que todos joguem seus celulares pela janela para que não possam pedir ajuda. Eles rapidamente obedecem, exceto Red, que o encara de seu assento no fundo.
Do assento do motorista, Joe chama o nome de Red e implora a ele para fazer o que Pedro pede, mas o homem sujo o silencia, rindo maliciosamente. Pedro se dirige de forma decidida em direção a Red na parte de trás do ônibus e pressiona o cano da pistola em sua cabeça enquanto assegura que a arma é real. Depois de deixar uma sequência de xingamentos sair de sua boca, Red finalmente se conforma e entrega seu celular a Pedro, que o agarra e reclama sobre os adolescentes serem zumbis. Ele exige que eles se sentem e aproveitem a viagem enquanto Joe continua a dirigir. Joe continua dirigindo o ônibus enquanto escurece ao seu redor. Do lado de fora, há placas indicando que estão dirigindo para uma zona militar abandonada. Nolan e Bessie falam com Carl à sua frente, com os olhos dizendo-lhe para derrubar a pistola da mão de Pedro. Mas o garoto está assustado demais para fazer isso e balança a cabeça. Eles olham de volta para Red e observam a pistola na mão de Pedro novamente. E desta vez é a vez de Bessie balançar a cabeça em negação. Naquele momento exato, Pedro olha para trás e os dois rapidamente se endireitam. Apontando a arma na direção dele, Pedro pergunta a Nolan seu nome, ao que o adolescente responde relutantemente. Pedro comenta que seu nome soa como algo de um gibi, e então faz uma declaração sobre gostar de gibis quando criança, mas não de uma maneira muito amigável. Ele conta que a primeira coisa que ele roubou foi um pacote de cigarros e gibis, mostrando como ele era obcecado. O ônibus permanece quieto após isso e lentamente continuam a dirigir até chegarem em um túnel com luzes brilhantes onde logo adentram. Então ali o motor falha e o ônibus inexplicavelmente quebra. Joe xinga alto e Pedro se coloca de pé, exigindo saber o que aconteceu. Enquanto Joe tenta explicar, o cano é pressionado contra sua cabeça novamente, e seu captor ordena que ele conserte isso. O motorista abalado gira a chave na ignição várias vezes, mas o motor não pega. Pedro fica irritado e se vira para agarrar Queenie, que está sentada bem atrás dele. A garota se contorce e implora para não ser machucada, mas Pedro pressiona a pistola contra sua têmpora e ordena Joe consertar o motor se quiser salvá-la. Joe implora que ele mantenha a calma, mas Pedro apenas grita para ele sair do ônibus e consertar o motor. Ele avisa Joe para não tentar nada engraçado e estende o aviso para os adolescentes atrás dele, antes de empurrar Queenie para fora do ônibus atrás de Joe. Indo para o lado do ônibus com Pedro e Queenie em seu encalço, Joe abre um compartimento sob o ônibus e começa a olhar com uma lanterna. O resto dos adolescentes observa de dentro do ônibus e Carl começa a entrar em pânico. Ele diz aos amigos que Pedro definitivamente os matará e Bess diz que para prevenir isso eles precisam desarmar seu captor. Aterrorizado, Carl balança a cabeça desaprovando e diz que seria muito perigoso desarmá-lo agora, e Red concorda. Joe não parece conseguir descobrir o problema com o ônibus e julga que é um problema no motor, algo que ele não pode consertar. De repente as luzes se apagam e todo o túnel fica escuro, com as únicas luzes visíveis vindo de dentro do ônibus. Pedro aponta a arma para Joe incerto enquanto todos estão aterrorizados com a súbita queda de energia. Enquanto todos olham ao redor, um barulho estranho pode ser ouvido vindo da escuridão à frente e eles param para ouvir atentamente. Joe aponta a lanterna para a escuridão, mas não conseguem distinguir nada. Ele se inclina para a frente e Pedro o cutuca nas costas com a arma, antes de lhe dizer para verificar o que está se escondendo à frente. Covardemente, ele oferece ficar com os adolescentes e faz Joe andar na escuridão, apenas com uma lanterna para ajuda. Joe avança lentamente para a parte mais escura do túnel de onde veio o barulho. Pedro empurra Queenie de volta para o ônibus e todos observam Joe através do vidro. Joe continua na escuridão e logo um baixo rosnado é ouvido e uma enorme figura encapuzada se ergue. Os adolescentes atrás dele começam a entrar em pânico e gritar, enquanto os olhos de Joe se alargam de forma semelhante, choramingando. Ele começa a tremer de medo antes de soltar um grito quando a criatura o agarra pelo peito. Os passageiros começam a gritar e entrar em pânico ainda mais e Pedro grita, tentando manter todos em silêncio, enquanto eles correm em direção à parte de trás do ônibus. Ele ordena que eles se sentem e fiquem quietos, o que eles fazem com extrema dificuldade, tentando pensar em uma solução. Ele alcança o volante e percebe que a chave não está na ignição. Irritado, ele solta uma sequência de xingamentos antes de correr para Carl. Ele aponta a pistola para o adolescente trêmulo e ordena que ele vá pegar a chave do corpo de Joe. Mas antes que Carl possa responder, Nolan se levanta e oferece para ir em seu lugar. Ao mesmo tempo, Bess corre até a frente do ônibus e antes que alguém possa detê-la, pula para fora. Nolan tenta impedi-la, mas Pedro aponta a pistola para ele e o faz ficar parado. Bess avança lentamente e cuidadosamente em direção a Joe, enquanto os outros no ônibus prendem a respiração. Quando ela chega àquilo que sobrou de Joe, ela se agacha trêmula para colocar a mão em seu bolso e pegar a chave. Ela olha para seu rosto e começa a chorar, mas então um som mais distante na escuridão a distrai. Então ela pega a lanterna e a acende. Um movimento brusco a assusta, e ela corre de volta para o ônibus.
Pedro pega a chave dela e ordena que Red ligue o motor enquanto Nolan pergunta sobre Joe e com um movimento negativo da cabeça, ela diz que ele não está mais vivo. Red tenta dar partida no ônibus, mas o motor não pega. Pedro começa a ficar impaciente e ameaça atirar nos outros se Red não ligar o ônibus imediatamente. Ele ameaça começar com Queenie, a quem ele chama de Quatro Olhos. Chateado com o insulto, Red se levanta de maneira ameaçadora e diz a Pedro para parar de se referir a Queenie daquela forma. E por um momento o homem armado é distraído. Nolan vê sua chance e rapidamente empurra Pedro, permitindo que Red agarre a arma dele. Com os papéis invertidos, Pedro se afasta por um momento enquanto Red aponta a arma para ele, mas em uma tentativa de provocá-lo, Pedro começa a chamar Red de nomes e diz ao garoto que ele não puxará o gatilho porque não tem coragem. Algo atinge o ônibus e os adolescentes se distraem por um momento, permitindo que Pedro recupere a arma. Mas desta vez ele a aponta para cima enquanto os adolescentes começam a gemer e a ter medo. Pedro pula para fora do ônibus e começa a gritar para a criatura sair da escuridão. Logo seu pedido é atendido e ao ver o monstro ele congela de incredulidade e sorri timidamente. Um grande estrondo do lado de fora surpreende os amigos e eles se juntam no corredor enquanto ouvem os sons. Disparos de arma ecoam, fazendo as garotas gritar e os garotos xingarem. Todos entram em pânico e Red piora as coisas ao se voltar para Cal e insultá-lo. Nolan tenta acalmá-lo, mas ele tenta brigar também, então as garotas intervêm. A briga é interrompida quando um urro bizarro acontece bem do lado de fora da janela e ao ver a criatura segurando Pedro morto em sua mão, eles começam a gritar e se encolher entre as cadeiras. A criatura rosna e grunhe, e os amigos percebem que as mãos do monstro têm garras enormes e que estão cravadas na cabeça do miserável homem. Depois que ela parece sair do alcance, eles tentam descobrir como permanecer vivos. E Red, irritado, vai se sentar em seu assento habitual na parte de trás do ônibus. O rádio liga, mas não conseguem entender o que a outra pessoa está dizendo e enquanto tentam ouvir, Red tem um ataque de vertigem no final do ônibus. Ele se levanta e se vira para o vidro traseiro, pressionando as mãos e o rosto contra ele de maneira hipnótica, antes de cair de volta em seu assento. Na próxima cena, as equipes podem ouvir o barulho familiar de crocância que indica a chegada da criatura. Eles se juntam e se viram na direção do som, começando a gritar quando o ônibus começa a balançar. Vemos os longos dedos com garras da criatura abrindo a porta principal e entrando, enquanto seus gritos se intensificam. Eles correm em direção à outra porta e Red tenta forçá-la a abrir. Bess pega a lanterna e a aponta na direção da criatura. Isso parece ter um efeito sobre ela, então eles a seguram por um tempo antes que a porta finalmente se abra e eles fujam. Bess lidera o caminho em direção a uma porta que viu anteriormente no túnel e eles se encontram em um bunker. Depois de caminhar por algum tempo, encontram um cômodo e decidem ficar lá após Nolan inspecionar. Em uma parede próxima, Nolan e Bess encontram um desenho que parece ser o plano de planta do forte militar. Eles decidem que precisam encontrar a torre de controle para ligar as luzes, mas Red acha que não vão encontrá-la. Eles começam a conversar sobre Joe, e Red conta aos outros que Joe conhecia seu pai. Aqui descobrimos que o pai de Red está na prisão. Red acrescenta tristemente que seu pai é inocente e só está cumprindo pena porque foi incriminado. Nolan retira o mapa da parede e os leva para os amigos, apontando para a sala de controle, e Bess se oferece para ir com ele. Nolan fica agradavelmente surpreso e Red deseja boa sorte antes dos dois irem encontrar a torre de controle. No caminho, eles têm uma boa conversa. Nolan aproveita a oportunidade para elogiá-la por seus desenhos. Ele lhe conta sobre sua mãe que costumava pintar e como sua pintura favorita é de um mar azul à beira do oceano. De volta à sala segura, Carl faz barulho de tamborzinho e gestos enquanto lista tudo o que quer comer entre as batidas. Red o silencia, mas ele não ouve e eles acabam se envolvendo em uma briga boba, quando Queenie interrompe os dois, dizendo que precisa esvaziar a bexiga, e os meninos votam para que Red a acompanhe, permitindo que Carl continue fazendo barulho. Enquanto procuram pela torre de controle, Nolan e Bess se deparam com uma enorme máquina que acaba por ser um holofote gigante. E Bess comenta que o plano obviamente não funcionou, enquanto aponta sua tocha flamejante para uma caverna interna, onde ali embaixo está um corpo morto. Red e Queenie andam um pouco, mas antes de escolher um lugar para ela urinar, Queenie manda Red se virar e se afastar dela antes de se agachar para fazer o que precisa. Enquanto se ocupa, Reg diz a ela que ela fica fofa quando está brava e que pretende deixá-la brava mais vezes, esperando uma resposta, mas não obtendo nenhuma. Reg chama por ela sem saber se deve se virar. Ele eventualmente decide que sim e percebe que ela desapareceu. Assustado, ele corre de volta para a sala segura para chamar Cal. Por outro lado, Nolan e Bess continuam a olhar em volta e eventualmente Bess chama seu amigo com uma boa notícia. Eles encontraram o painel principal. Reg e Cal continuam a correr e gritar pelo nome de Queenie e Red a culpa repetidamente. Eles eventualmente a encontram em um corredor escuro, gritando debaixo da criatura que parece estar se alimentando dela.
Red corajosamente corre até ela e tenta assustar o monstro com a tocha acesa em sua mão, o suficiente para que Cal possa levar Queenie para um lugar seguro. A criatura derruba a lanterna da mão de Red em uma poça no chão, apagando o fogo. Enquanto isso, Nolan tem dificuldade em ligar o interruptor, então Bess o ajuda. Cal consegue levar Queenie a um lugar mais seguro e quando eles recuperam o fôlego, ela se lembra de Red. Eles voltam por seu amigo e Cal chama por Red, que está em apuros com a criatura sobre ele. E algo está gotejando da boca da besta sobre o queixo de Red e parece ser sangue. Felizmente, antes do pior acontecer, Bess e Nolan finalmente conseguem mover o grande interruptor e liga todas as luzes dos corredores escuros. A criatura grita e se afasta do garoto, desaparecendo de vista. Cal sorri de alívio ao perceber que seus amigos encontraram o gerador a tempo. De volta à sala de controle, Nolan e Bess encontram uma pequena escadaria levando para baixo. Eles são conduzidos a uma caverna coberta de jornais e imagens da criatura que assassinou Joe. Os dois também encontram livros e diários que dizem que alguém estava obcecado pela criatura. Nolan encontra uma foto polaroid de uma garotinha e começa a montar toda a história. Eles se apressam de volta para contar aos amigos e param abruptamente em um corredor. Uma sombra pode ser vista se aproximando em um canto próximo, e eles esperam com a respiração suspensa para ver de quem é a sombra. Felizmente é Red e os outros, com isso Nolan solta um suspiro de alívio juntamente com Bess. Eles notam que Queenie está ferida e correm até ela. Carl começa a tagarelar sobre o que aconteceu, mas ninguém consegue entender o que ele está dizendo. Então Nolan o acalma enquanto Bess examina a lesão de Queenie. Há um profundo corte sanguinolento nela e Red anuncia que é sua culpa por ter deixado ela sozinha. Ele também tenta fazê-los sair, mas Bess explica que não podem. O grupo vai até a torre de controle onde observam o corpo de um homem chamado Julius, já bastante desgastado. Nolan os leva a uma sala subterrânea e conta tudo sobre o homem. Ele explica como o homem ficou obcecado pela criatura, que ele chama de Nômade Noturno, depois que ela levou sua irmã. Ele lê para eles do diário de Julius e vemos as palavras ganhando forma. Na próxima cena, Julius, um garotinho em um moletom amarelo, está caminhando pela floresta com sua irmã, fazendo de conta que estão em uma aventura. Enquanto Nolan lê a história, vemos Julius tentando ler o mapa sem prestar atenção sua irmã caminhando em direção à entrada do túnel à sua frente. A menininha vê algo à sua frente e fica congelada em seu lugar. Julius finalmente percebe, mas já é tarde, pois um grito aterrorizante ecoa do túnel. Com o pânico subindo em seu peito, Julius dá passos para trás, mantendo os olhos fixos no túnel e no que há dentro. Outro grito é ouvido do túnel e desta vez da criatura, fazendo-o se virar e correr o mais rápido que pode. Cansado, ele cai de joelhos e chora. Mais tarde, vemos Julius em um carro de polícia, olhando para o livro da irmã. A cena muda e vemos um homem de 50 anos abraçando o livro contra o peito. É Julius, agora velho, que mesmo décadas depois não consegue tirar o incidente da cabeça. Ele entra no túnel para encontrar a criatura que assassinou sua irmã com um olhar assustado, porém determinado. Um tempo depois, vemos ele cercado por velas e desenhando os planos de uma máquina que pretende usar contra a criatura que devora a carne. Na cena seguinte, vemos ele construindo seu projeto e enquanto relembra seus planos, ele se inspira ainda mais olhando a foto de sua irmã. De volta ao presente, os amigos refletem sobre a história de um homem desesperado que arriscou sua vida para acabar com a criatura. Eles anotam as teorias que têm e que a criatura é como um parasita que não vai parar de procurar por Queenie até que termine. Vemos como Julius encontra seu fim em sua sala subterrânea, após seu rádio chamar a atenção da criatura. Os adolescentes formulam um plano e decidem ficar e terminar o que Julius começou, mas Queenie não quer que ninguém fique ferido por causa dela. Ela expressa suas queixas e seus amigos a asseguram de que ninguém será deixado para trás. Eles fazem um abraço coletivo por um momento antes de começarem a trabalhar. Eles testam equipamentos antigos, traçam planos de jogo, trabalham juntos para fazer a máquina de luz funcionar e finalmente formulam um plano para capturar o Nômade Noturno. Eles levam Queenie para um lugar seguro, colocam o plano em ação, atraindo a criatura para a sala segura com suas roupas ensanguentadas. O plano parece estar funcionando até que Bess não consegue acionar o interruptor sozinha. As coisas ficam fora de controle, com a luz não funcionando e o botão de Red não fazendo nada quando ele o pressiona. Nolan quase é pego pelo Nômade Noturno, mas Bess o salva, causando uma distração. A criatura vai atrás dele em vez disso e quase a encontra se escondendo com Queenie atrás de uma porta, mas um estrondo distante a distrai. Eles atraem a criatura para um cômodo com as roupas ensanguentadas de Queenie de frente para uma fonte de luz. Ela pega as roupas como esperavam, então eles rapidamente ligam a luz, ofuscando-a momentaneamente. Carl valentemente a apunhala, comprando tempo para as garotas correrem. Queenie e Bess conseguem sair do túnel vivas e respiram aliviadas. Elas olham para trás e veem a criatura gritando para elas, mas incapaz de deixar a escuridão do túnel. Ao longe, os meninos correm em direção a elas com tochas acesas, encurralando a criatura.
Eles alcançam o nômade noturno e o inflamam com fogo, e em seguida, felizes e aliviados, o assistem queimar até a morte. Na cena seguinte, a voz de Nolan narra o final. A resposta para a charada que Joe fez anteriormente no ônibus é coragem. Ele nos conta como coragem foi a lição de sua provação e como mesmo que ninguém os tivesse levado a sério, isso ficaria com eles para sempre. No final, vemos policiais verificando o túnel. Um vai mais fundo para conferir as salas seguras com uma lanterna. Um grito alto o faz parar e olhar ao redor. Ele se depara com algo e sua lanterna se apaga enquanto seus olhos se arregalam e em seguida seus gritos ressoam por todo o túnel.